Amados irmãos de Ideal Espírita, é com muita alegria que eu venho aqui neste momento para que junto nós possamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não tem salvação, não há salvação. Então, aqui no Evangelho, Kardec começa a perguntando o que é preciso para ser salvo nesse capítulo. Então, ele trata da caridade. E eu baseei nossa reflexão no Livro dos Espíritos, em duas questões do Livro dos Espíritos e também em palavras do Jorge Elarrat. E o Elarrat, ele trata muito bem essa questão da caridade quando ele trata a caridade como instrumento de evolução. E é partindo desse princípio, e da máxima do Espiritismo, que diz: sem caridade não há salvação, que esse termo, inclusive, ele foi cunhado por Allan Kardec, porque o texto inicial ele era: sem a igreja não há salvação. Então, Allan Kardec ele muda esse texto para: sem caridade não há salvação. Mas qual o entendimento, então, que nós temos de caridade? Como proceder, o entendimento dessa caridade para que realmente colabore, que as nossas ações, que as nossas práticas, elas colaborem para que nós possamos evoluir enquanto espíritos imortais que somos. Porque é isso que viemos fazer nesse planeta Terra, evoluirmos enquanto espíritos. E é baseado nisso, então, que nós vamos fazer a nossa reflexão. E eu gostaria, então, aqui de começar com uma questão do Livro dos Espíritos, que são duas questões que nós vamos trabalhar. A questão 886 e a questão 982 do Livro dos Espíritos. A questão 886, ela está no item caridade do amor ao próximo. Então, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como ela é entendida por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha só, então nós vemos que a prática da caridade ela está baseada numa tríade: benevolência, indulgência e perdão. Essa tríade, ela é extremamente profunda, ela precisa ser bem entendida para que nós possamos entender melhor o que seja a caridade, para que nós possamos desmistificar a dificuldade que muitos de nós temos em praticar a caridade, o paradigma da caridade. Passar do paradigma de dar, de esmolar, para o paradigma que Joana de Ângeles coloca tão bem, que é o dar-se, que é o entregar-se, E baseado na tríade benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bem. A palavra caridade, ela vem, esse conceito, ela vem da palavra sadik, que significa homem justo, e sadakar, que significa, então, caridade, Então, em tempos remotos, lá, os judeus, os campos que eles plantavam, quadrado, esses campos, e eles só podiam colher em círculo. As laterais, as beiradas que sobravam desses campos, eles tinham que ser deixados lá para que as pessoas que precisassem, elas pudessem lá e colher.
Se eles estavam fazendo o transporte também desse material que era colhido, as espigas que colhiam que caíam da carroça, elas também não podiam ser ajuntadas, porque não sendo ajuntadas, pessoas que precisassem, elas poderiam então se servir daquelas espigas de trigo, de milho que caía pelas estradas, né? E nós temos no Antigo Testamento, né, na lei mosaica, poucas vezes tem-se ouvido falar, né, ouve-se falar do amor e da caridade. Nos livros do Antigo Testamento, o que trata mais sobre o amor é o livro de Deuteronômio, né? Então, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto espíritas, muitas vezes nós nos apegamos tão fortemente a esse conceito, a essa máxima, né? Que o Espiritismo coloca que sem a caridade não há salvação, que nós começamos então a praticar o dar bens materiais. E é claro que esse dar bens materiais, ajudar a quem precisa, ele é extremamente importante. Mas nós temos que, voltando aqui então, àquela tríade que está na questão 886, que é benevolência, que é indulgência e que é perdão das ofensas. E essa tríade, ela vem ligada também ao primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesse primeiro mandamento, nós também temos a tríade: amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Então, eu tenho falado muito desse primeiro mandamento, dessa leitura desse primeiro mandamento que deveria ser feito e deve ser feito de trás para frente. Amar a mim, para amar ao próximo e para chegar até Deus, né? E a gente muitas vezes não tem muito próximo a nós, ou não fazemos essa reflexão profunda dessa caridade que vem de dentro para fora. E essa caridade, ela vem de dentro para fora porque nós precisamos, para que nós possamos fazer a caridade, nos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos, para que nós possamos praticar a verdadeira caridade, entender, né, como nos autoconhecer, entender como funciona a nossa dinâmica familiar, perceber a nossa postura nessa dinâmica familiar, porque a caridade, ela vem de dentro para fora, de dentro de nós mesmos, né, que vai refletir em nossa família, que vai refletir em nossos cônjuges, em nossos filhos, para depois que nós possamos, então, praticar a benevolência, praticar a indulgência e praticar o perdão. Então, veja bem a grandiosidade que extrapola, né, que aqui a palavra caridade e que a caridade ela vem propor. Ela extrapola aquilo que nós pensamos que é só dar. Então, para que a gente pratique a caridade, nós precisamos, se eu estou dando algo de material, eu preciso me levar junto, eu preciso dar-me, eu preciso doar-me, para que a caridade ela seja realmente feita. Então, o Espiritismo, ele trata, né, essa questão da caridade como uma forma também de nós evoluirmos em nossa vida espiritual. Mas Kardec diz que sem a caridade não há salvação, mas ele não está garantindo que se você praticar a caridade, você terá a salvação, que você sendo espírita, você terá a salvação. Porque na questão 982, ele pergunta assim aos espíritos: será necessário que professemos o espiritismo
e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, os espíritos respondem, se assim fosse, ser-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, não basta praticarmos a caridade, não basta que nós sejamos espíritas para que nós tenhamos a salvação. No livro O Céu, o Inferno, ele que trata, né, da nossa vida futura, então na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, ele tem 68 casos. E nesses 68 casos que ele conta, né, como vivem os espíritos vêm se comunicarem dizendo como que eles estão, né, depois de desencarnados, se percebe que tem 18 casos, né, de espíritos que vêm fazer comunicação, que são muito felizes, acho que são 6 ou 8 casos de espíritos mais ou menos felizes. E eu vou basear aqui no estudo, né, numa interpretação do Jorge Elahá. Ele diz que leu muitas vezes esse segundo capítulo, essa segunda parte do Céu e Inferno, para poder entender o que faz um espírito ser muito feliz e um espírito ser mais ou menos feliz, né? Então, nós encontramos aí que para ser esses espíritos que são mais felizes, eles são homens, são mulheres. Os que são mais ou menos felizes, também ele encontrou homens e mulheres. Eles encontraram diversas vários deles professavam religiões diferentes, muitos não professavam religião nenhuma, né? Uns eram ricos, outros eram pobres, tanto em espíritos muito felizes quanto em espíritos aí mais ou menos felizes, né? Porque são 6 casos, né, de espíritos em condições medianas, que estão aí mais ou menos felizes. Mas então o que diferenciava, né, no livro Céu e Inferno, ele traz bem claro isso, o que diferencia um espírito de ser muito feliz, de ser mais ou menos felizes? Nós queremos uma vida futura, ocupando um lugar melhor na casa do Pai, não é isso? Porque Jesus sempre diz isso. Há várias moradas na casa do meu Pai. Ele diz isso, né? Lá para o ladrão na cruz, ele diz: hoje mesmo estará em uma das moradas na casa de meu Pai. Então, somos nós, né, os responsáveis pela a nossa evolução espiritual, né? Somos nós que escolhemos o local que nós iremos ocupar nessa vida futura. Nós devemos entender essa nossa encarnação, então, como uma oportunidade de nos elevarmos, como um presente de Deus para nos melhorarmos e nos entendermos como espíritos imortais. Porque aqueles que eram mais ou menos felizes, nesses 6 casos que conta lá no Céu e Inferno, eles cumpriam tudo o que a lei mandava. Porque essa questão da caridade vem desde Moisés, depois está na Torá, que então que tinha que se cumprir a lei. E a lei era ajudar o outro, era ajudar o próximo. Então, esses espíritos mais ou menos felizes são os espíritos que cumpriam a lei, que davam tudo, que fazia tudo direitinho, que ajudava o outro, que pagava os impostos, né, que pagava suas contas. Então, eram os espíritos que estão nestes casos, são os espíritos que cumpridores da lei. E os espíritos que
estavam nos espíritos mais felizes, que estavam enquadrados aí nesse espíritos mais felizes, são os espíritos que faziam para além, né, do que a lei mandava. E o que a lei propõe é que nós façamos a caridade, mas a caridade, só a caridade, ela não é a garantia de salvação. Se você faz caridade, você poderá ter salvação. Se você não pratica caridade, você não terá salvação. Mas, entretanto, se você praticar só a caridade, você pode ser que não tenha a salvação, que não ocupe um lugar mais evoluído na casa do Pai. Eu vou repetir aqui uma história que ele conta para a gente entender bem isso. Ele diz assim, que para fazer um café, nós precisamos de água quente, precisamos de açúcar e precisamos de pó de café. Se faltar água quente, nós não teremos o café. Mas não é garantia que se nós tivermos a água quente, nós teremos um café. Então, nós trazendo para o entendimento de que só a caridade não é suficiente para que tenhamos a salvação, para que nos evoluamos enquanto espíritos imortais, é que se nós só pratiquemos o dar, e se a gente não praticar junto com o dar, o entregar-se, o doar, o amar-se, para poder amar, não vai ser suficiente para a nossa salvação. Então, quando os espíritos, eles dizem aqui, eles respondem, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O que nós podemos entender com isso? É que é um não julgamento, o não pré-julgamento das pessoas, é não entendermos, né? É não falarmos do outro aquilo que os outros também falem, aquilo que os outros também falam, né? Indulgência para as imperfeições, né? Se alguém faz algum mal para o outro, você ter indulgência com o outro. É claro que esse mal não entendido como você, porque quando isso acontece com você, né, o mal, alguém faz um mal para você, nós vamos para o perdão das ofensas, né? Então nós temos que nos auto-perdoar, nós temos que perdoar os outros para que a gente encontre essa tríade da caridade, para que por meio da caridade, né, para entendermos o que Kardec fala que sem a caridade não há salvação, nós precisamos então exercer a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E para que a gente possa realmente trazer isso de uma forma clara, nós temos que nos autoconhecer, porque está dentro de nós. O autoconhecimento, o auto-perdão, a caridade mais próxima está dentro de nós. E eu gostaria de terminar um pouco essa reflexão aí com uma fala que está no... Para finalizar, então, a nossa fala, eu vou trazer uma leitura da Revista Espírita de agosto de 1865, que está contido na página 340, em que Lacordaire descreve a chave do céu. E essa chave do céu, ela começa onde? Pela caridade. E a caridade, ele dá uma escada, né, para a gente evoluir, para determinarmos, então, onde queremos chegar, como prosseguir nessa caridade. Primeira caridade com os cônjuges e filhos. Isto significa o que então? Que nós temos que fazer a caridade primeiro dentro da nossa casa, no nosso lar, com o próximo, né, mais próximo, nosso marido, nossos filhos, com as nossas relações aí familiares.
A outra escadinha que nós temos que subir são os autores dos nossos dias, caridade para com os autores dos nossos dias. Quer dizer, o cuidado, ele coloca autores dos nossos dias, ele não coloca nem que seja o pai ou mãe, porque muitos os cuidadores de nós, enquanto ainda precisamos de cuidado, são algum avô, avó, padrinho, madrinha, outra pessoa mais próxima aqui, ela tem esses cuidados e se torna os autores dos nossos dias. O terceiro degrau que nós temos aqui, ela tem esses cuidados e se torna os autores dos nossos dias. O terceiro degrau que nós temos que subir são os nossos irmãos consanguíneos. Muitas vezes uma relação um pouco conturbada, uma relação um pouco difícil, em que nós devemos perdoar, devemos ter indulgência, né? Devemos ter paciência. Então, veja só, os nossos irmãos consanguíneos. A outra escadinha, que é a quarta escada que nós temos que galgar, são os nossos amigos do coração. E a quinta escada são os pobres de todos os matizes, quer dizer, a caridade externa, né? A caridade do dar, a caridade do ouvir, a caridade de fazer parte das pessoas que não fazem parte aí do nosso ciclo familiar, do nosso ciclo amoroso, né? Então, nessa caridade do dar, nós também está incluso aqui o dar-se e o doar-se. E desta forma, então, né, a gente finaliza essa nossa reflexão sobre a caridade, pedindo ao Mestre Jesus que ele nos dê força